Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do Evangelho de hoje é referente ao capítulo Sede Perfeitos e o tema Caracteres da Perfeição. Eu vou fazer aqui uma rápida leitura do Evangelho de forma muito pausada, para em seguida fazermos aqui os comentários de acordo com a orientação do próprio Evangelho. Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazer nisso mais do que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esse tema está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 44, 46, 47 e 48. Vamos então para o item 2, a explicação. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, presuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples detalhes, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, os sentimentos da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Existe aqui uma questão relacionada a esse evangelho que ela é bastante consoladora. Perfeição, caracteres da perfeição. Segundo a doutrina espírita, já no seu primeiro livro, o livro intitulado O Livro dos Espíritos, há um capítulo que trata sobre o processo de evolução dos espíritos, todos nós. Então, menciona nesse capítulo há um ensinamento que diz que todos os espíritos, por mais bárbaro que seja, ele um dia chegará a essa perfeição relativa.
Então a gente imagina quão grande é o caminho, mas só que esse evangelho ele vai nos trazer um dos caminhos. Quando ele menciona aqui no item 1, há uma orientação de Jesus, que é do capítulo do Evangelho de Mateus, que diz, e aí eu vou repetir rapidamente só para a gente poder seguir uma linha de raciocínio: amai os vossos inimigos. É uma das tarefas que cada um de nós deverá exercer. E aí, uma observação: a providência divina, ela nos impõe algumas circunstâncias da vida que é necessário passar por ela. É inevitável. Então, os inimigos, eles poderão, inimigos vamos colocar aqui como aquelas pessoas que nos prejudicaram ou nos fizeram mal, né? Isso muitas das vezes depende do nosso ponto de vista. Mas vamos colocar aqui conforme o Evangelho, os inimigos. Então são aquelas pessoas que nos prejudicaram, que por necessidade teremos que exercer um ato de caridade, que é justamente a orientação do Evangelho que, como diz, amai os vossos inimigos. É uma tarefa muito difícil. Trazendo esse ensinamento para os dias de hoje, que a gente vive um período de muita violência, a gente, como exemplos, amar alguém que nos prejudicou financeiramente, amorosamente, no trabalho, a vida profissional, ou até tirou a vida de um familiar, de um ente querido nosso. É natural de nossa parte, isso faz parte do nosso processo de evolução moral, guardarmos um sentimento negativo, de ódio, de rancor e muitas das vezes até de vingança. É mais do que natural. Mas a proposta do Evangelho desse capítulo é que que nós possamos ter uma visão sobre essas circunstâncias que nos trazem sofrimento, tratarmos desse sentimento com um olhar para o futuro e não necessariamente só para o presente. É trabalharmos o presente visando o futuro, não só o meu futuro, mas visando o futuro principalmente daquela pessoa ao qual denominamos como algoz. Como assim? Quando ele diz aqui, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, é trocar, através dessas atividades, que não é muito fácil, que é difícil para muitos e para outros impossível às vezes, pelo menos na atual encarnação, é orar pelos inimigos, fazer o bem àqueles que nos fizeram mal, é um ato para muitos impossível. Mas se trata de uma recomendação de Jesus, é porque é possível, é viável. Agora existem circunstâncias para que isso ocorra. Eu me recordo daquele trecho em que Jesus com a mulher adúltera, e ele pergunta sobre os homens que estavam com pedras na mão, e que cada um deles reconhecidamente perceberam que estavam no mesmo nível moral do que ela. Ali naquele momento, ela passou a seguir, não necessariamente Jesus, o homem, do ponto de vista físico, mas ela passou a seguir Jesus, a ideia, a proposta, o sentimento. Então ela passou a se conhecer melhor. Houve a necessidade de alguém mostrar para ela que é possível mudar, que existem nela própria virtudes que talvez nunca ninguém tinha apresentado a ela. E Jesus teve a condição moral de mostrar a ela que ela pode se tornar uma pessoa melhor, num contexto contrário a esse ponto de vista de Jesus, esse ensinamento de Jesus. Então, eu estou usando esse exemplo para mostrar que muitas das vezes a ideia de que amar o inimigo ou desejar o bem a ele ou fazer o bem
Não é algo impossível, desde que a gente conheça os mecanismos, as nossas capacidades, que muitas das vezes elas estão ali guardadas em nós, mas não foram descobertas ainda por nós. Daí a necessidade de conhecermos os ensinamentos, nos conhecer, para que a gente um dia possa entender do ponto de vista intelectual e dizer assim que de fato é possível, de fato é viável eu recordar do meu algoz, da pessoa que me prejudicou, ou até me tirou a vida de um familiar meu, de orar por ele. Mas qual é o efeito que isso vai dar, tanto para mim, que oro, como para a pessoa da qual me prejudicou? A oração feita com verdade, apesar de nos primeiras vezes que tentarmos, essa oração ela vai sair um pouco difícil, vai ser algo complicado, quase que impossível, mas o que vai prevalecer é o esforço, é a vontade. Então, aos poucos, vamos descortinando, vamos apagando esse sentimento. Eu não digo nem apagando, melhor corrigindo. Vamos dando um novo sentido a esse sentimento. Vamos trocar o ódio, a vingança, o remorso por outros sentimentos de compreensão, de misericórdia, de perdão. Porque vamos entendendo situações através do estudo e através desse ensinamento que Jesus nos mostra que é viável, que o que falta em mim é o que falta também no meu algoz, conhecimento de virtudes que até então nós desconhecemos. Então, quando Jesus alerta para essa necessidade, o que é viável, e ele coloca um outro ponto importante: os publicanos não o fazem também, e se vós também não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazer nisso de especial os outros? Então Jesus, nesse ensinamento, ele nos coloca aqui na condição de sairmos dessa facilidade dos relacionamentos. É muito fácil emprestar para quem nos empresta, é muito fácil amar aquelas pessoas que não nos amam. Não, esses relacionamentos não exigem de nós nenhum tipo de esforço. Vai criando uma espécie de frouxidão moral e às vezes até uma fragilidade, porque esses tipos de relacionamento muitas das vezes num fiapo de contrariedade cria-se uma animosidade. Então, quando Jesus pede aos apóstolos que vá divulgar o evangelho e que ele diz que encontrará serpentes, ovelhas, e que se tentar entrar na casa de algumas pessoas e as pessoas não assim o receberem, ele coloca aí a necessidade de você ir ao encontro de pessoas ou se relacionar com essas pessoas, mas que essas pessoas, o perfil moral que essas pessoas terão nesse relacionamento são os mais variados. Então que nós, no caso os apóstolos também como exemplo para nós, possamos estar preparados para poder encontrar algumas adversidades, algumas situações que possam colocar, exigir dele a vivência fruto daquilo que eles aprenderam vendo e ouvindo os atos de Jesus. Então, seguindo aqui um evangelho, ele diz, no item 2, uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Ou seja, o nosso destino é a perfeição, mas não equiparada, igual, semelhante a de Jesus. Não, jamais. Mas próxima, dentro de uma relatividade. Jesus é o modelo. Jesus, em determinado momento, ele menciona que ele e o Pai é um só. Tamanha a relação de aproximação, de afinidade. O pensamento, a fala de Jesus se refere ao pensamento quando ele diz
Ele, Deus, e o Pai, no caso, é um só. É o pensamento, é a relação de afinidade. Que Jesus é possível ter um contato direto com Deus. Então, que é uma condição que num futuro, que não se sabe quando, será peculiar, comum a cada um de nós, né? E dentro de um processo de evolução, isso se tornará algo comum para cada um de nós. E ele complementa: se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido esse ensinamento. Ele se limitou a lhes apresentar o modelo e lhes disse para esforçarem por alcançá-lo. Então a gente tem uma referência que, diga-se passagem, nos dá muito, cobra de nós, aqueles que assim já estão no processo de desenvolvimento de consciência, que cobra muito de nós essa busca, que por vezes, diga-se passagem, é dolorosa, é um aprendizado sofrido. Eu recordo Chico Xavier, e aí todos conhecem as histórias de Chico Xavier. A maioria do aprendizado de de Chico, veio através da dor. A dor era a ponte que ligava a um processo de crescimento. E essa dor era causada por alguém que sequer tinha conhecimento dos ensinos de Jesus. Porque quem tem conhecimento dos ensinos, eu não estou falando apenas do ponto de vista teórico, mas sim do ponto de vista da vivência, aqueles que se esforçam, conforme nos ensina o Evangelho, aqueles que se esforçam, essas pessoas dificilmente elas causam sofrimento a alguém. Não são livres, obviamente, dificilmente elas podem de forma, às vezes até causar, mas o processo do arrependimento e da necessidade da correção é mais rápido. Mas tudo é aprendizado. E Chico, a maioria do seu progresso, ele teve como ponte a dor, causada por terceiro. E por ele mesmo, de alguns equívocos, de orgulho, de vaidade, que com um fator tempo, aliado a outras experiências de sofrimento, ele conseguiu transformar, dar um novo sentido a esses sentimentos equivocados e soube transformar esses sentimentos em virtudes, né? Então, tudo é aprendizado. E complementando aqui o texto: é preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que jamais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Em que consiste? Qual o objetivo? Qual o intuito dessa perfeição? Quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, ela está falando da felicidade do ponto de vista geral, do ponto de vista em que nós não temos a ideia, mas do ponto de vista que Jesus tem a convicção de que como ela ocorre. A felicidade que temos aqui ela é passageira, ela é uma felicidade muito relativa, ainda dependendo de algumas circunstâncias, ainda dependendo de questões de ordem material, ainda dependendo de terceiros, porque muitas das vezes não conseguimos ser felizes fazendo muitas vezes algo a sós, né? Existem circunstâncias que é possível, mas muitas das vezes vinculamos a nossa felicidade a circunstâncias, necessariamente a pessoas, do ponto de vista até de estar apegado a elas. Não me refiro ao ponto de vista de amá-las, mas sim de um apego que contraria a lógica e a razão das coisas. Então, quando Jesus menciona a necessidade de orar, é um processo que, quando bem entendido, poderá trazer felicidade. Talvez a pessoa que, com o passar do tempo, tendo como referência os ensinos de Jesus, o trabalho na caridade, começando de si para consigo, para depois trabalhar no auxiliar o próximo
como fruto daquilo que já aprendeu, isso é felicidade. Quando nós conseguimos enxergar que não determinadas circunstâncias que nos trazem sofrimento, que muitas vezes classificamos como felicidade, mas que na verdade muitas das vezes é fruto de paixões, e aí conseguimos classificá-las não mais como situações que nos trazem felicidade e alegria, mas como paixões. E quando temos o conhecimento que essas paixões elas não alimentam mais a nossa alma, isso é felicidade. É ver que eu não dependo daquela muleta que muitas das vezes nos traz dor. E aí não passamos mais a nos arrastar, mas sim a caminhar com as próprias pernas, com a consciência mais tranquila, não livres de erro, porque vai acontecer. Porque assim, os apóstolos que estavam no processo de aprendizado, que estavam ombro a ombro com Jesus, vendo a realização das curas, ouvindo os ensinamentos do próprio mestre, ainda assim cometiam seus equívocos. Que dirá de nós que temos o Jesus na figura do livro, do evangelho, dos livros da codificação? Então, quando ele complementa aqui, ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, assim, o exercício da caridade é fundamental e faz parte do processo de evolução. Mas, em primeiro lugar, não a caridade para com o outro. É um equívoco. Em primeiro lugar, a caridade para comigo mesmo. Eu preciso entender quais são as minhas imperfeições, as minhas fraquezas. Conhece-te a ti mesmo. E aí a gente vai observar que nesse processo de aprendizado, conciliando com os ensinamentos, que o conceito que eu tinha de felicidade no passado era totalmente divergente, diferente do conceito que talvez eu adquiri com o estudo, com o aprendizado e com a experiência da própria vida ou com a própria dor. Então, a caridade, ela passa a ser uma necessidade. Quando ela passa a ser uma necessidade, ela vai se transformar em nós, ela vai criar em nós, melhor dizendo, circunstâncias que nos trazem felicidade. E aí a gente vai observar que o conceito de felicidade, há tempos anteriores ao aprendizado do Evangelho, ela dependia de situações de ordem material, de questões muitas das vezes desagradáveis, vinculadas à bebida, a desequilíbrios de toda a ordem. E aí quando a gente observa que o conceito de felicidade que nos traz o Evangelho, ele sequer depende necessariamente de questões de ordem material. São as coisas mais simples. Claro que a questão material ela é fundamental, porque a gente precisa do recurso para comprar o alimento para ajudar alguém que porventura esteja passando fome. Mas o simples fato de caminhar na rua e encontrar um objeto na calçada que possa, ao caminhar eu ver que aquele objeto poderia causar um motivo de queda a alguém, e eu retiro aquele objeto da calçada e coloco num canto em que ninguém possa passar, é um ato de amor e que alimenta a alma. Simples, porque naquele momento em que eu retiro a garrafa dali, a minha consciência está dizendo que aquilo vai me prejudicar e que eu estou evitando que alguém, que eu não sei quem é, também possa se prejudicar, vir a se machucar. Então é um ato simples de amor. Quando eu observo que a tudo aquilo que eu passo a desejar para mim, eu também posso desejar de bom para o outro, isso chama-se caridade. E aí o Evangelho ele fala, complementando, que o amor ao próximo levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo e sempre o indício de maior ou menor superioridade moral.
de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ele tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então Jesus, ele orienta os apóstolos e consequentemente nós também, que os defeitos e as virtudes que carregamos, elas estarão próximas, sendo que uma com o tempo poderá sufocar a outra, a virtude sufocar as más tendências e as más tendências por vezes sufocar as virtudes. A queda, ela é fundamental para o aprendizado. A queda é indispensável e inevitável, porque ninguém chega, por exemplo, numa casa espírita buscando se melhorar e tentar buscar uma perfeição relativa conforme o Evangelho, que, diga-se de passagem, às vezes leva milhares de encarnações chegando ao nível de Jesus, mas ninguém pensa que será da noite para o dia. A queda e a dor faz parte do aprendizado, mas haverá uma recompensa, e que da mesma forma que a felicidade não é deste mundo, a recompensa também não é deste mundo. Bem-aventurado aqueles que sofrem, já alertava Jesus. Então, no momento em que a gente passar a dar um novo sentido ao sofrimento, a entender melhor e ver que muitas das vezes ele é um conjunto, essa circunstância é um conjunto, é um pacote de aprendizado que muitas das vezes foi programado por nós e por outros do mundo espiritual de mais envergadura moral. Esse pacote de sofrimento ele se transforma em aprendizado hoje. Então, que a gente possa buscar no Evangelho o caminho e ter a certeza: o algoz, o malfeitor, o criminoso, por mais bárbaro que seja, ele também vai percorrer e um dia vai se tornar igual a Jesus. Nós estamos nesse caminho. Nós somos convidados a seguir esse caminho. Então que a gente possa, com esforço, na medida do possível, entre as quedas e os acertos, recordando o que nos fala o Evangelho do conceito de ser espírita. O espírita é aquele que se esforça para domar suas más tendências. Chegará um tempo que não haverá mais a necessidade de domar as tendências. As virtudes, elas serão praticadas de forma simples, suave, da mesma forma que nos ensina o Jesus. Então, que o Evangelho de hoje possa despertar em nós essa necessidade e que possamos, na medida do possível, e quando for possível, a qualquer ato que formos fazer, sem pensar que terá uma consequência feliz ou infeliz no futuro. E eu desejo a todos nós que sempre possa prevalecer em nós os atos que nos tragam felicidades, sementes plantadas hoje que deverão ser colhidas no futuro. Até a próxima, agradeço a todos a oportunidade, o convite, um forte abraço, felicidades a todos, até, tchau, tchau.